Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Berta Macarum e o empresário Leonardo Bortolito. Olha só, pessoal, Edson Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Fachin será o presidente de número 51 da Suprema Corte. O vice será Alexandre de Moraes, o polêmico. Eles ficam à frente da corte nos próximos 2 anos. Fachin tomou posse como ministro no Supremo em junho de 2015, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. E aí, Eduardo Costa, teremos, né, a partir das 16 horas de hoje, um novo presidente. Bom dia para você. Bom dia, boa segunda e boa semana para todo mundo. Ô, Júnior, vai fazer um bem danado pro STF. Vai fazer um bem danado pro Supremo Tribunal Federal. A começar pela diferença, né, de posse. Quando Barroso lá chegou, teve hino nacional com Maria Bethânia, depois festão com o Diogo Nogueira. Hoje vai ter uma posse, vamos tomar um cafezinho e vamos embora para casa. Eu não vou me conformar nunca com a exposição, com a falação que alguns ministros do Supremo têm. Porque é um cargo cuja liturgia exige uma descrição, um comportamento. Eu penso que o magistrado, sobretudo aquele que está na mais alta corte, só deve falar nos autos. E é um tal de entrevista todo dia, de conversa para cá, para lá. Por exemplo, me incomodava muito o Marco Aurélio. Hoje, mesmo aposentado, ele não para de querer dar pitaco em tudo. Outro histórico, pitaqueiro, é o senhor Gilmar, né? Agora, o Barroso, por exemplo, se você me perguntar daqui a 20 anos sobre a gestão do Barroso, sabe o que eu vou lembrar? Aquela frase dele, infeliz para qualquer pessoa dizer, sobretudo o ministro da Suprema Corte, nós vencemos o bolsonarismo. Mas aquilo é fatal. A propósito, deixa eu lembrar você que gosta do Bolsonaro e que fica xingando, falando que a imprensa derrubou o Bolsonaro, que a gente é contra o Bolsonaro. Dá uma espiada, só jogar no Google aí. O Valdemar, presidente do partido dele, disse nesse fim de semana aquilo que eu estava esperando desde 2022. Que hoje o Bolsonaro reconhece e algumas falas dele foram altamente prejudiciais. Hoje ele reconhece que quando ele fala assim, eu não sou coveiro, e daí? Quando ele falava outras 1000 coisas, e eu todo dia, você lembra que eu bati aqui todo dia falando assim, esse homem vai perder a eleição por causa da boca. Então, ele reconheceu agora no sofrimento do isolamento dele. Voltando ao Supremo. Se o Supremo tem hoje 59% de brasileiros que têm mais vergonha do que consideração, tem muito a ver com as falas, viu? Tem muito a ver com as falas de alguns dos seus representantes. E para fechar, na entrevista que deu ontem, uma das muitas, o Barroso deixou escapar de novo, seu Júnior, que depois de uma semana que ele vai tirar aí para semana sabática, ele vai decidir se fica ou sai, mas deu toda a pinta de que vai sair. Aí é um outro papo, né? Para saber quem vai entrar no lugar. Aí já tem mexida na sucessão mineira. Mas vamos tocar. Ô Berta, bom dia para você. O STF então tem um novo presidente, sai Barroso e entra Fachin. Bom dia ouvintes, bom dia colegas de bancada, um prazer estar aqui hoje. Olha, eu acho que o biênio se encerra, Fachin entra numa rota de maior discrição, menos manifestações, o que é muito importante. Eu acho que, de fato, todos os representantes de cortes, sejam os tribunais de justiça, mesmo juízes de primeira instância, Ministério Público, órgãos de controle, devem, de fato, evitar manifestações, porque é muito importante que não só ser, mas também parecer ser, né? Aquela disciplina da neutralidade e evitar exposições, sobretudo relacionadas aos autos, não é? Então, agora que já passamos esta situação de excepcionalidade, em que, conforme o julgamento, nós tivemos a demonstração que houve uma tentativa de golpe no Brasil, então acho que está na hora do Brasil retomar os seus trilhos da normalidade em todas as instituições e todas elas cuidando de sobretudo as que envolvem justiça e órgãos de controle, a maior discrição possível. Muito importante. Bortolito, a Berta e o Eduardo olham para a mudança de uma forma positiva. E você, hein? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia, bom dia aos amigos, aos colegas. Muito bom estar aqui de volta no Conversa de Redação. Bom,
Ele é um ministro que, sem dúvida nenhuma, é um ministro sereno, mas ele tem um vice e de sereno não tem nada. A minha preocupação é a serenidade do presidente se dissipar e ser utilizado, inclusive, para amenizar a imagem do STF, mas não, de fato, promover as mudanças que a gente tanto espera na postura do STF. Tanto o Eduardo quanto a Beta deixaram claro aqui, o que a gente precisa é de que órgãos de controle se manifestem menos a publicidade, a comunicação e se manifestem efetivamente com seus deveres de ofício. Faço votos para que o ministro Fachin consiga dominar a situação e a serenidade dele verdadeiramente prevaleça. Antes do Marcelo trazer a opinião dele, só uma informação para vocês. Os ouvintes vão passando ali pelaquela região da MG10 e estão alertando aqui. Tem um acidente com moto logo após a cidade administrativa e o trânsito está muito parado na saída para o aeroporto de Confins. Para quem vai para o aeroporto de Confins, então atenção redobrada. O trânsito nesse momento é muito ruim e se você tem um voo para pegar por lá, talvez fazer um outro caminho ou sair um pouco mais cedo de casa. Agora, quem já está lá, a questão é paciência mesmo. Então, mais uma vez, MG10, ali na altura da cidade administrativa, um acidente com moto que complica o trânsito para quem vai rumo ao aeroporto de Confins. Marcelo, voltando ao tema aqui, Edson Fachin chega, Barroso deixa a cadeira e o Bortoleto lembrou aqui do vice. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O Alexandre Moraes, vamos ver qual que vai ser o papel dele, né, nessa próxima gestão do Supremo. Agora, eu queria falar do Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso. Nas últimas semanas assisti várias entrevistas dele, né, ontem na Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, na semana passada ele participou do Roda Viva, né, o programa da TV Cultura, e eu fico com a impressão qual é o verdadeiro Barroso. Se é o das entrevistas, os das falas dele, sempre muito ponderadas, muito tranquilas, muito inteligentes e lúcidas, ou se é o Barroso que a gente viu na prática, como presidente do Supremo. Eu sinto que tem um ministro a imagem que ele construiu dele, e tem um ministro na prática que a gente viu. Então, um ministro que defende o distanciamento, né, dos juízes, dos magistrados, não é o mesmo ministro que, como bem lembrou o Bolsonaro, menos de 5 meses depois da eleição, fala que eles venceram o bolsonarismo. E aí, para mim, talvez mais chamativo do que essa frase, né, que ficou muito lembrada, é o fato do presidente do Supremo estar participando de um congresso da UNE, né, que teve uma participação, um movimento político muito forte, né, tem uma conotação política muito forte. Então, me chama muita atenção, o ministro fala uma coisa e faz a outra. Esse é o mesmo ministro, né, que nas entrevistas falou muito da questão da desigualdade social no Brasil, de como que falta recursos no orçamento, né, para chegar às classes mais pobres. Concordo muito. Só que esse mesmo ministro que fala tudo isso é o ministro que autorizou vários penduricalhos na gestão dele. É o ministro que autorizou o pagamento para juiz auxiliar de R$10 mil. Um pagamento esse de R$10 mil. Então, qual que é o Luiz Roberto Barroso verdadeiro? O da entrevista, o que acha que o Brasil realmente precisa de acabar com a desigualdade social, ou o presidente do Supremo que autorizou vários tipos de benefícios para uma classe específica? Eu fico na dúvida qual que é esse Barroso que a gente tem. E torço para que o Fachin consiga realmente devolver o Supremo para o lugar que ele é tão importante para o Brasil. O Supremo precisa voltar a ser um órgão, uma instituição respeitada, que as pessoas acreditem. Não pode ser um órgão que durante uma eleição atua de um lado e de outra eleição atua de outro lado. Eu acho que faz muita falta o Supremo ser essa referência para o Brasil. Eu acho que nos últimos anos ele se perdeu. E não é de agora, não é só o Luiz Roberto Barroso. Eu acho que o Supremo veio se perdendo, acho que com as redes sociais, com as transmissões das sessões do Supremo, tudo isso foi transformando os ministros em verdadeiras estrelas. Eu acho que hoje a gente sabe o nome de todos os 11 ministros do Supremo, a gente não sabe aqui os 11 titulares da seleção brasileira, né? O Ancelotti, quem que ele vai pôr no próximo jogo do Brasil, eu não sei. Mas os ministros do Supremo, acho que todo mundo conhece. Então, tomara que o Supremo continue com a transparência pra gente acompanhar, mas com um pouco menos de holofote. E aí, Eduardo? É só para lembrar, quando o Marcelo disse que o presidente está saindo, o Barroso cuidou dos seus, ele está saindo com um registro de 8% de aumento para os servidores do STF, o que seguramente vai aumentar ainda mais o fosso salarial entre quem é do judiciário e quem é do executivo, meu caro Júnior. Bom, seguinte, pessoal, jovem relata cegueira temporária após beber gin com metanol em São Paulo. Outro jovem segue em coma. Segundo familiares, o grupo de amigos comprou as bebidas em uma adega conhecida lá na capital paulista.
A polícia apreendeu garrafas de gin no local e as encaminhou para a perícia. Ainda não há informações sobre a origem da contaminação, mas há a suspeita dessa contaminação por metanol, que é um álcool usado na indústria para solventes e produtos químicos. Para a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o fechamento recente de uma distribuidora ou de distribuidoras ligadas ao crime organizado, mais especificamente ao PCC, que importavam metanol de forma fraudulenta, pode estar por trás da onda de intoxicações por bebidas adulteradas em bares e casas noturnas. Ô Bortoleto, basicamente é aquela história que a gente viu no combustível, que adulterava, agora adulteração em bebidas. Eu não sei qual que é mais sério, mas nesse caso envolve vida, né? Me parece que um metanol numa bebida comum de venda liberada é um problema mais sério. É uma tristeza e, Júnior, vou te dizer, acredito que nós vamos ter mais incidências desse tipo de coisa, inclusive em outros setores. Porque o crime organizado, para poder fazer lavagem de dinheiro, tem se envolvido com vários setores econômicos, não é preferência de adegas e distribuição de bebida. É também de posto de gasolina, é de casa noturna, é de escola, é de muita e muita gente envolvida para poder lavar o dinheiro. E é exatamente por isso que aumentam tantos as incidências de pequenos delitos, furtos, roubos, porque faz tudo disso uma concentração para o crime organizado. A apuração é extremamente importante, fundamental. Tem várias versões, só nessa primeira apresentação da notícia que você deu ali, de possibilidades. Mas todas elas, com certeza absoluta, vão culminar na intervenção do crime organizado na economia brasileira. Ô Marcelo, enquanto estava no combustível, você tinha um problema ali no motor do carro, alguma coisa do tipo. Agora tá mexendo com vida, né? Ô, Júnior, segunda-feira não é bom a gente começar com baixo astral, não, né? Começando a semana. Mas que absurdo, né? Eu fico assim, alguns anos atrás nós tivemos o caso da cervejaria aqui em Belo Horizonte, né? Que produzia a cerveja Belo Horizontina. Várias pessoas tiveram danos irreparáveis, né? Tiveram mortes. E agora, quando eu vejo uma situação dessa, as pessoas não sabem se o produto que elas estão consumindo vai ou não ter algum impacto. Olha a seriedade que a gente está falando disso. Sabe, você comprar um produto que teve uma adulteração ligada ao crime organizado para servir de lavagem de dinheiro, e aí esse produto pode ter um impacto na sua saúde, sabe, de acabar com a sua visão, de criar transtornos enormes. Que loucura isso, que tristeza, que susto, né? Eu fico pensando até onde que isso vai, porque realmente a cada semana que a gente fala aqui do crime organizado, parece que vai um pouquinho além, né? Vai dominando a cadeia de etanol, vai dominando os postos de combustíveis. Aí agora, semana passada, a gente teve a notícia que eles tinham controle de motéis também. Poxa, daqui a pouco vai ficar difícil. Ô Berta, se foi realmente adulteração por meio do crime organizado, não adulteraram uma garrafa ou 2 garrafas, né? Porque se é para lavar dinheiro, tem que ser um volume muito grande. O meu medo é daqui para frente começar a pipocar esse tipo de situação envolvendo jovens que queriam só se divertir. Pois é uma falta de compromisso com a vida que realmente assusta. E essa preocupação do combate ao crime organizado, como bem colocou Marcelo agora e colocar nossos outros colegas de bancada, está completamente infiltrada em diversas atividades da sociedade, nas instituições de Estado, no Congresso Nacional. Portanto, recentemente, na Operação de São Paulo, começou se desbaratando a rede de combustíveis, foram parar nas fintechs. O desdobramento deste combate na semana passada atingiu motéis, construção civil e dentre outras atividades. Portanto, é seríssimo e realmente o combate ao crime organizado precisa ser intensificado. E agora que se deu início a essas iniciativas, eu acredito que todos os estados, em união com o governo federal, devem intensificar. Inclusive aqui em Minas também tivemos, na semana passada, uma operação muito importante, também envolvendo uma organização criminosa atuando em Teófilo Otoni. Agora, muito importante que esse tipo de comportamento que não tem compromisso com a vida e que se infiltra em todos os segmentos, inclusive na bebida que jovens vão tomar numa noite, numa festa, isso seja imediatamente interrompido e punido. E aí, mas o Marcelo falou, o Eduardo que não falou ainda. E aí, Eduardo, como é que você olha para essa situação?
meu caro, é de cortar o coração. Até hoje, dói no meu coração o episódio de Barca, sabia? Porque aquilo, Júnior, foi fatalidade. Claro que a imprensa tem que ser responsabilizada. Mas, pô, tinha um furinho no tanque, amigo. Tinha um furinho no tanque, um furinho milimétrico. Então, e aquela cervejaria que eu não conhecia, como nunca fui lá até hoje, era um orgulho dos mineiros. Aquilo doeu no meu coração, sabia? Aquela coisa. Agora, parece que a coisa pode ser mais grave, né, compadre? Aquilo foi fatalidade, agora parece que é coisa pensada, lucro desmedido. E eu vi alguns depoimentos, teve um jovem, gente, ele só foi tomar um gin com 2 amigos. Tem 3 semanas que ele está no CTI, o estado irreversível. Os médicos já controlaram a toxicidade do sangue, mas todo o dano cerebral, cardíaco, tudo está estragado, o corpo dele está esperando a hora. E a mãe dele narrando isso, a mãe dele é enfermeira. Então ela sabe o que o filho está passando. Teve uma outra mulher que tomou 3 caipirinhas com as amigas, Júnior. Está cega. Gosta danado, né? Aqui, pô, a gente tem que tomar uma para relaxar, agora tem que tomar uma preocupada. Olha só, pessoal, o furto de veículos ainda é um dos principais problemas aqui em Belo Horizonte. Olha os dados que a Sejus trouxe pra gente. 30 carros são furtados por dia na capital mineira. De janeiro a julho deste ano, 5.700 veículos foram levados por criminosos. Os dados apontam ainda um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a polícia, Eduardo, o desmanche ilegal e a procura por peças roubadas impulsionam o crime. Não é novidade para ninguém essa questão de desmanche. Então, me parece que o foco da Secretaria de Segurança Pública tem que ser nessa receptação. Cobro isso há 50 anos. O combate à receptação é frouxo. E isso estimula o crime. E aí, Marcelo da Fonseca? É uma das coisas que a gente tem que ficar muito indignado, né? A gente sabe onde que vende a peça, sabe como que funciona todo o processo e continua, o número é muito alto. Agora, eu estou muito esperançoso, né? Torço para que dê muito certo esse programa que a Prefeitura está lançando até o fim do ano, né? O Muralha BH, porque a promessa é de que todos os veículos que entrem e saem da cidade vão ser registrados. Então não tem mais essa de pegou o carro aqui e levou não sabe aonde. Quando pegar, vai saber exatamente onde que foi levado esse carro para ser desmanchado, para ser, para ser vendido para outra pessoa. Então, tomara que esse programa reduza esses números, porque realmente é um número absurdo, né? 30 carros roubados por dia. Haja bolso para pagar tanto seguro caro que a gente tem que pagar. E aí, Berta? Olha, eu fico só pensando nas pessoas que precisam de seu carro para trabalhar e que tiveram esse veículo furtado. Não é? Imagina a pessoa que vive trabalhando com aplicativos, que precisa desse veículo para qualquer tipo de revenda, venda de produtos. Então, a gente fica... Isso realmente o Estado tem de dar conta disso, porque é obrigação do Estado proteger o patrimônio dos cidadãos. Portanto, eu espero que as iniciativas se intensifiquem nesse sentido, para que tudo que é roubado e seja devidamente devolvido e pior, se possível, indenizado a quem ficou sem conseguir trabalhar porque perdeu o seu veículo. Bortoleto, os números assustam um pouquinho. E a tristeza da continuidade da notícia é que deve piorar ainda mais. É simples de entender o porquê que é essa a minha visão. É porque o desmanche vai acabar promovendo mais um meio de receita do crime organizado. O Eduardo falou bem aqui, há 50 anos fala sobre trabalhar em cima dos receptadores. Eles agora se profissionalizaram, Eduardo. Eles agora têm redes, eles têm franquias. É assim que o Comando Vermelho faz, é assim que o PCC faz, é assim que estão se instaurando em Minas Gerais. Então, em tudo quanto é ato criminoso, podem ter certeza a cooptação do crime estruturado, organizado. E aí tende a ficar cada vez mais difícil de controlar. É um enfrentamento que nós precisamos. Você quer arrematar, Eduardo? Não, é só para dizer que setembro, dia 25 de setembro, é o dia do rádio no Brasil, por conta do nascimento de Roquete Pinto, né, o nosso pioneiro. E o mês se despede com 2 perdas no rádio brasileiro. Lá em São Paulo, no âmbito nacional, o Paulo Soares, o amigão, né? O parceiro dele morreu no ano passado, o Antero, ele morreu agora. E aqui, morreu de ontem para hoje também, Carlos Alenquer Filho, que trabalhou na Itatiaia nos anos 60, quando tudo era mais difícil e esse sucesso era sonho, seu Júlio. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Berta Macarum e o empresário Leonardo Bortoleto.